Destas angústias, ó Senhor, livra a tua gente. Senhor, meu Deus, a ti levo a minha alma. Em ti confio que eu não seja envergonhado. Não se envergonhe quem em ti põe sua esperança, mas sim quem nega por nada a sua fé. Lembra, Senhor, o teu amor, fiel para sempre, que os inimigos não triunfem sobre o povo. Destas angústias, ó Senhor, livra a tua gente. Meu coração disse: Senhor, buscarei a vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro. Não desviei de mim o vosso rosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus, nosso Pai, vos dê a sua graça e a sua bênção, no amor e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos concedeu no nome de Cristo. Senhor Deus, vós esperais que sejamos transfigurados em vosso amor. Olhai com misericórdia para nós agora, pois somos pecadores, e dai-nos o vosso perdão. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai o nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Naquele dia, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei
Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Todos, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Mas o Senhor pode olhar sobre os que o temem e que confia esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. No Senhor nos esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nos esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Por vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Uma nuvem resplendente fez ouvir a voz do Pai. Eis que meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Por vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Por vós, ó Cristo, Rei da eterna O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão,
e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, do qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da Quaresma, e o segundo domingo da Quaresma traz como tema para nós contemplarmos o Evangelho que fala da transfiguração de Jesus. Antes, propriamente dito, de chegarmos no Evangelho, é importante nós refletirmos sobre a primeira leitura que foi tirada do livro do Gênesis, que mostra quando Deus chama Abraão para abraçar a missão que Deus havia confiado a ele. Só apenas fazendo uma breve recapitulação. Vocês devem se lembrar da história de Noé, da arca, passou em filme, desenho para as crianças, tudo, em que Deus manda um dilúvio sobre a terra. E só escaparam do dilúvio Noé, a família dele e os animais que ele colocou na arca. Depois que Noé morreu, a família dele foi tendo seus descendentes, e aí chegou o momento de uma manifestação de Deus na vida de Abraão. Ele tinha o nome primeiro de Abrão, e Deus mudou o nome dele para Abraão. Por quê? Porque Abraão quer dizer que ele significa pai de uma grande multidão, pai de muitos povos. E aqui a gente vê uma coisa curiosa. Abraão, ele era de uma família rica. Imagine atualizando essa palavra hoje, sabe? Com alguém que é muito forte no agronegócio, um fazendeiro muito próspero, alguém que é muito bem de vida, alguém que está assim muito bem no agronegócio, ganhando muito dinheiro. Abraão era assim. Ele morava na região de Ur dos Caldeus, onde eles eram especialistas na agronomia. Até para homens daquela época, eles tinham conhecimento de plantio, de cultivo da terra, de cuidado com os animais que ninguém tinha. Então Abraão, o sonho dele que era ficar ali com a esposa dele, com Sara, ter muitos filhos, viver ali, aposentar ali e morrer ali, porque o bem-estar que ele tinha ali era imenso, ele não queria sair de lá. Só que de repente o que aconteceu? Deus veio e chama Abraão: Abraão, sai da tua terra, deixa os teus pais, a tua família e vai para a terra que eu te ordenar. Olha que desafio para Abraão. Tem que deixar todo aquele bem-estar, todo aquele conforto, toda aquela segurança que ele tinha, e Deus falou: deixa tudo que você tem aqui e vai para onde eu te mandar. Diferente de Adão, lá no paraíso, que Adão desobedeceu a Deus. Adão não ouviu a Deus. Adão disse não para Deus. E já aqui Abraão faz diferente. Abraão obedece. Abraão escuta a Deus. E olha o que Deus disse para ele: Abraão, se você me ouvir e fizer
Quem te abençoar será abençoado, mas quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E lá para onde você for, Abraão, você vai ter muito mais. Eu vou multiplicar muito mais do que você tem aqui. E por que Deus escolheu Abraão? Porque a partir de Abraão, Deus queria formar um povo, que é o povo de Israel, o povo judeu, de onde haveria nascer quem? Jesus, o nosso Salvador. Então, Abraão, ele tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ele é uma pessoa de fé. Já pensou Deus chegar para você, deixa tudo que você tem aqui, vai para outro lugar que eu estou te mandando. E daí? A gente ia obedecer, ia ter fé, acreditar, ou a gente ia ficar cheio de desculpa? Não posso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, né? A gente poderia falar isso, mas Abraão não. Deus falou, Deus pediu, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Disse o sim e foi, porque Deus ia tirar ele ali de Ur dos Caldeus e ia mandar ele para Canaã, que é a terra onde hoje existe Israel, o povo judeu, tudo. Ele tinha que fazer uma viagem longa no meio do deserto para chegar lá. E Abraão disse sim, obedeceu a Deus. Então veja que ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus, nós ganhamos muito com isso. Nós só lucramos, porque Deus ele multiplica e abençoa a nossa vida quando nós fazemos isso. Quando vamos para o Evangelho, a gente vê que Jesus escolheu 3 discípulos: Pedro, Tiago e João, e subiu com eles lá no alto do Monte Tabor. E quando chegou lá com eles no alto do Monte Tabor, Jesus se transfigura, ele fica todo resplandecente, as suas vestes muito brancas, e como se ele tivesse cheio de holofotes no corpo dele. O corpo de Jesus brilhava muito. E quando Jesus mostra isso, ele já tinha falado para os apóstolos por 2 vezes: olha, eu preciso ir para Jerusalém, eu vou morrer na cruz, eu vou sofrer na mão das autoridades religiosas, eu vou para Jerusalém para sofrer. E eles não estavam entendendo isso, eles não estavam querendo aceitar a cruz, né? E ali Jesus se transfigura. Quando Jesus se transfigura, Pedro, quando vê a cena, vê junto com Jesus Moisés e Elias. Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava os profetas. E ali Pedro achou tão bom aquele estado, que eles estavam de graça, naquela visão gloriosa do céu. Ele falou: mestre, se o senhor quiser, eu vou armar 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. E aí Jesus diz que ainda, diz o evangelista, Jesus, antes de responder alguma coisa para Pedro, quando ele fala isso, uma nuvem toma conta daquele lugar, como uma grande neblina, mas uma nuvem de noite branca e que era muito iluminada. E dessa nuvem saiu uma voz e dizia assim: este é o meu filho amado, ouviu. Ou seja, dessa nuvem, dessa voz, ouviu quem? Deus falando. Deus falando com eles para dizer o quê? Jesus, esse que está no meio de vós, é o meu enviado. Ouviu, escute o que ele tem para dizer, né? E aí Pedro, quando vê aquela cena e ouve a voz, todos os 3, né, Pedro, Tiago e João, eles caem com o rosto por terra, de medo, porque era uma coisa muito sobrenatural. Eles estavam acostumados a ver aquilo. E aí Jesus toma Pedro pelo braço, levanta, e de repente, quando Pedro olha, não tinha mais Moisés, não tinha mais Elias, e só estava ele e Jesus. E aí Jesus disse: agora vamos voltar para de onde nós viemos, para a nossa casa, né? Mas não contem para ninguém do que vocês viram, do que vocês presenciaram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado. Isso que Jesus queria dizer, isso era um segredo que tinha que ficar guardado até que Jesus ressuscitasse. Muito bem, pegando uma atualização dessa palavra, veja, Deus chamou Abraão, né, e falou para ele: deixe ouvir e seguir. Então vejam bem, no mundo de hoje, quantas vozes nos chamam para a gente não ouvir a voz de Deus? No mundo de hoje, quantas vozes nos falam para nós não escutarmos a
E a gente vê nessa passagem de Abraão que ele teve que sair para ir à terra prometida. E muitas vezes, nesse tempo que nós estamos agora, na Quaresma, para nos prepararmos para a Páscoa, nós temos que ouvir a voz do Senhor. Precisamos sair do nosso orgulho, da nossa vaidade, precisamos sair da nossa arrogância, precisamos sair do nosso comodismo, do nosso egoísmo, para seguir o Senhor. E quando a igreja nos convida através da Quaresma para fazermos essa caminhada, é para fazermos essa caminhada como fez Abraão. Abraão representa cada um de nós, que temos que ouvir o chamado do Senhor e segui-lo rumo à terra prometida, rumo ao céu. Temos que nos desvencilhar, tirar aquilo que nos impede de seguir livremente o Senhor. E quando vamos para o Evangelho, atualizando o Evangelho, nós temos que nos lembrar, o Pai falando de Jesus, ouvi-o, este é o meu filho amado, ouvi-o. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E hoje, quantas pessoas, que procuram uma direção para a sua vida, uma orientação para a sua vida, às vezes num momento difícil, num momento de sofrimento, num momento de dor, é verdade, mas às vezes também num momento de alegria, num momento de felicidade. Quantas pessoas hoje procuram os youtubers da vida, procuram os influencers da vida, para que eles deem orientação, para que eles direcionem a sua vida. Porém, nós vemos no Evangelho de hoje que é Jesus que de verdade nos orienta. É Ele que nós temos que ouvir, é Ele que nós temos que escutar. Nós vemos no Evangelho de hoje o Pai falando, ouvi, este é meu filho amado. Ou seja, nós temos que ouvir Jesus, nós temos que seguir Jesus. E esse seguimento de Jesus, irmãos, ele passa pela cruz. Não tem como, não tem Jesus sem a cruz. Tem muitas pessoas que não entendem aquilo que Jesus disse no Evangelho. Se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho de hoje está mostrando Jesus transfigurado para nós, que é uma visão antecipada da ressurreição, e uma visão antecipada também da nossa ressurreição, porque o discípulo não é superior ao mestre, ou o discípulo é igual ao mestre, ou o discípulo está abaixo do mestre. Ou seja, se Jesus, que é o nosso mestre e Senhor, passou pela cruz, nós também haveremos de passar pela cruz. Se nós quisermos conhecer de fato Jesus, nós iremos passar pela cruz. Ou seja, a cruz não é boa, a cruz muitas vezes não é agradável, ela é amarga, mas a gente sabe, faz parte da existência humana. E agora na Quaresma, a gente faz mortificação, a gente deixa de comer um doce, deixa de comer um refrigerante, a gente deixa de assistir um programa que a gente gosta. Na sexta-feira a gente às vezes faz uma pequena penitência, não come carne, ou faz apenas 2 refeições em vez de fazer 3, e a gente oferece aquilo para o Senhor como penitência. Importante, válido, necessário. Mas tem um santo da igreja chamado São Francisco de Sales, que ele fala assim: a verdadeira cruz, a verdadeira penitência, não é aquela que eu escolho fazer, mas é aquela que Deus manda para mim, e eu tenho que carregar em meu mundo, porque às vezes nós não escolhemos. Porém, quando chegar esse momento, nós temos que olhar para Jesus hoje no Evangelho transfigurado, porque depois da cruz, depois do sofrimento, vem a transfiguração. Então é importante a gente ter essa certeza. Muitas vezes a sombra da cruz, as noites escuras, as tribulações, um problema financeiro que surge, um problema de saúde, uma revés que ninguém espera, uma dor, um sofrimento que de repente surge na nossa vida, nós temos que acreditar, vai passar, porque depois da cruz virá a ressurreição. Então vamos olhar para o Cristo ressuscitado. Vocês viram que Pedro queria fazer 3 tendas, lá, mas Jesus não deixou, vamos descer. Por quê? Porque não é mais para
para ficar com Jesus debaixo de uma tenda ali. Nós temos que ocupar o nosso lugar, sabe aonde? Dentro do Sagrado Coração de Jesus. Lá que é a nossa tenda, lá que nós temos que buscar refúgio, é dentro do Sagrado Coração de Jesus. E outra coisa importante, quando Pedro abriu os olhos, que ele levantou do chão, não estava mais Moisés e não estava mais Elias. Por quê? Só Jesus. Porque Jesus é o cumprimento da lei e da profecia. Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus. Por isso, Moisés e Elias deixaram a cena. Eles apenas apareceram para dizer: esse é de quem nós falávamos. Esse é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Então, não tem outro jeito. E aquilo que Jesus disse: vamos embora, vamos descer o morro, vamos voltar para a missão. Ou seja, toda experiência mística, toda a graça que nós temos com o Senhor, ela vai nos levar para a missão. Hoje nós estamos aqui como no Monte Tabor, diante da Palavra de Deus, diante da Eucaristia. Jesus virá ao nosso encontro sobre a espécie eucarística, e depois que nós saímos daqui, nós temos que sair para a missão, para fazer o quê? Aquilo que Jesus fez. Nós temos que nos transfigurar ao redor daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Quando você visita um doente, você está vivendo essa transfiguração de Jesus. Quando alguém pede um prato de comida e você oferece, você está transfigurando Jesus na sua vida. Quando você faz uma oração por alguém, você está transfigurando Jesus na sua vida. Quando você visita uma família enlutada e leva uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma presença com carinho, com amor, com solidariedade, você está transfigurando a presença de Jesus através de você. Então hoje, que o Senhor nos dê essa graça de vivermos esse mistério, da cruz e depois também da transfiguração. Que o Senhor nos dê a graça de que, como Ele, por onde a gente passar, a gente possa transfigurar a realidade das pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos dê a graça de fazermos uma boa quaresma, uma boa preparação para a Páscoa, para que no domingo da ressurreição, todos juntos possamos proclamar a vitória de Cristo ressuscitado, que venceu a morte, que venceu a dor, que venceu o sofrimento, para nos dar a esperança de uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, neste tempo santo da Quaresma, Cristo anuncia a vitória da vida sobre a morte. Peçamos a Deus que nos faça escutar a sua voz, dizendo com fé: abençoai, Senhor, a vossa igreja. Abençoai, Senhor, a vossa igreja. Para que o Papa Francisco, os bispos, os presbíteros, a ele unidos, recebam a graça de sofrer pelo Evangelho e ponha a confiança em Deus, como Abraão, oremos. Abençoai, Senhor, a vossa igreja. Para que os governantes das várias nações defendam os cidadãos e seus direitos, que tudo façam pelos mais pobres e esquecidos, oremos. Abençoai, Senhor, a vossa igreja. Para que os doentes e todos os que sofrem vivam unidos à cruz do nosso Salvador, e um dia cheguem à contemplação da sua
se transfigure como Jesus no Monte Santo. Oremos. Abençoai, Senhor, a vossa igreja. Senhor, que no monte da transfiguração nos mandastes escutar o vosso Filho, atendei a oração que o seu Espírito fez nascer nesta santa Assembleia pela Igreja, pelo mundo e por nós mesmos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se para o canto da partilha dos dons. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. E poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. E levo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra que sereis salvo. Então na nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Transportam o tão belo, mais belo que os filhos dos homens, porque para sempre os deu a sua bênção. Então na nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Levai vossa espada de glória no flanco, herói valoroso no vosso esplendor. Então na nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Levai para a luta no cabo de guerra, em defesa da fé, da justiça e verdade. Então da nuvem luminosa dizia uma voz:
bondade. É por isso que Deus nos ungiu com seu olho. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutei sempre o que ele diz. Oremos, nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. podem sentar-se um instante para os avisos da comunidade. Na sexta-feira, durante a quaresma, faremos a caminhada penitencial, às 6 horas da manhã. Todas as quinta-feiras teremos Santa Missa na Matriz, às 7 horas, e logo após a adoração do Santíssimo, até às 16h30, encerrando com a bênção do Santíssimo. Já estamos vendendo na Secretaria Paroquial o Auxílio da Família, o valor de R$20. Na próxima sexta-feira, havia sagra na igreja, no Malupim, e próximo sábado a missa. Vamos então pedir a bênção de Deus para o encerramento da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para podermos com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O povo de Deus no deserto andava, mas na sua frente alguém caminhava. Povo de Deus, terra de nada, só tinha esperança.